Bom dia. Bonsoir. Bonjour. Good morning. Buenos dias. Para mim é uma honra poder estar aqui com todos vocês. Pour moi, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Obrigado pela introdução, me sinto honrado. Merci pour l'introduction, je me sens honorée. Título é somente título. Les titres sont seulement des O titres. importante realmente é fazer o que Deus nos chama a fazer. Et ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Tenho uma grande amizade com o pastor Alexis, a sua esposa Placídia. J'ai une grande amitié avec Alexis et Placidia, son épouse. Já conheço eles há alguns anos, conforme ele falou. Je les connais depuis quelques années, comme il vous l'a dit. E conheço muita gente ao redor do mundo. Et il y a beaucoup de personnes autour du monde. Conheço muitos pastores, muitas pessoas aqui na França. Je connais beaucoup de personnes et de pasteurs dans la Mas France. existem pessoas que você se conecta. Mais il existe des personnes avec qui on se connecte. Existem pessoas que você faz uma amizade. Il y a des personnes avec qui on crée des amitiés. E eles são deles. Et ils sont font partie de cela. Agradeço pela amizade. Je les remercie pour leur amitié. Queridos, eu não creio em coincidências. Et je ne crois pas, bien-aimés, je ne crois pas aux coïncidences. No reino de Deus não existe coincidências. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Eu vou falar algo muito novo está chegando sobre este lugar. Je vais vous parler qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans ce lieu. Algo novo está chegando para esta igreja, para esta cidade. Quelque chose de nouveau est en train d'arriver pour cette église et pour cette E ville. por que eu estou falando isso? Et pourquoi je vous parle de cela? Uma das últimas vezes que eu encontrei eles L'une des dernières fois où je les ai rencontrés, foi justamente no dia de Pentecoste. c'était justement dans un jour de Pentecôte. E sabe onde nós estávamos? Et vous savez où nous étions? No aposento alto em Jerusalém orando. À Jérusalem, en train de prier. E eu estava pensando aqui, falei, eu estou aqui no dia de Pentecoste, de E novo, juntamente com eles na sua igreja. Et je me suis souvenu que j'étais aujourd'hui dans un jour de Pentecôte de nouveau avec eux. Isso não é Et coincidência. ça, ce n'est pas une coïncidence. Deus vai fazer algo sobrenatural nesse dia. Dieu va faire quelque chose de surnaturel aujourd'hui. Deus vai fazer algo sobrenatural nesses dias que estão por vir. Dieu va faire vraiment quelque chose dans les jours qui sont à venir. Quantos creem? Combien croient en cela? Não sei como eu vou fazer com o tempo que eu tenho. Je ne sais pas comment je vais faire avec le temps qu'il me Eu reste. sempre respeito muito. Je respecte toujours beaucoup E quando eu perguntei les para o choses. pastor Alexis quanto tempo eu tinha, Et quand j'ai demandé à Alexis, le pasteur, combien de temps il me donnait, ele falou assim: não se preocupe, pregue o tempo que você quiser. il m'a dit, ne t'inquiète pas, prêche autant de temps que tu veux. Meio-dia o pessoal levanta, vai embora, mas você pode continuar pregando. Mais même si à midi, les personnes s'en vont, tu peux continuer à prêcher. Não, smile, nada, não entenderam? Vous n'avez pas compris? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Gustavo Melo, sou brasileiro, Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gustavo Melo, je suis brésilien. casado já há quase 26 anos. Je suis mariée il y a presque 26 ans. Mês que vem faço 26 anos de casado. Le mois prochain, je ferai 25 années de mariage. 2 filhos, uma filha de 24 anos, J'ai 2 enfants, une fille de 24 ans, filho de 20 un garçon de 20. e acabo de ser promovido a avô. Et je viens juste de devenir grand-père. Minha neta tem 5 semanas. Ma petite fille a 5 E semaines. muitos falam assim, como é possível um pastor tão jovem assim Et vous devez vous demander, mais comment c'est possible pour un pasteur aussi jeune comme cela já ser avô? d'être déjà grand-père? É que lá no Brasil, no Amazonas, se casa com 5 anos de idade. Mais il se passe qu'au Brésil, dans ma zone géographique, on se marie à 5 ans, à l'âge de 5 ans. É brincadeira, hein? C'est un jeu. Eu gostaria de mostrar um vídeo antes de entrar na minha palavra, somente para vocês entenderem um pouquinho o trabalho que nós fazemos nas nações. Alors, je voudrais juste vous montrer une vidéo, simplement pour que vous puissiez comprendre les différentes actions que nous entreprenons. O vídeo é um vídeo curto, C'est une courte vidéo de 1h e 35 minutos. d'1h35 à peu près.
Vamos passar, é brincadeira, 3 minutos o vídeo. C'est une blague. Somente para vocês entenderem, como eu mencionei, o trabalho que nós fazemos nas nações. C'est ce que, juste pour que vous puissiez voir les missions que nous réalisons. Essa é a cidade de Varanasi, na Índia. This is the Varanasi city in India. Donc, cette ville de Varanasi en Inde. Na última hora, enquanto nós estamos aqui adorando, Dans la dernière heure, lorsque nous étions en train d'adorer, dá uma olhada no que está acontecendo no mundo. regardez ce qui se passe dans le monde. Il y a 1625 enfants qui ont été forcés de vivre dans les rues. 1667 enfants sont morts de malnutrition et de maladies. 115... Ok, dá uma para aí, por aí. Juste une pause. Ok, dá um pau. Isso, obrigado. Et Essa pessoa está entrevistando esse homem. cette personne, ce monsieur, cet homme, E esse homem aqui é um assassino de bebês. c'est un meurtrier d'enfants. E a pessoa fala assim, mas como é possível? Você é um assassino de menina, de bebê menina, feminino. Et c'est quelqu'un qui tue des enfants filles. E ele responde assim, você que não entende. Et quand on lui demandait, mais pourquoi não vous sou avez um- tué des enfants, Eu et não- il dit, mais voilà ce qu'il est. Eu Il não ne sou, comprenait pas. eu não sou um homem mau. Il dit, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Ao contrário, Bien au contraire. eu estou fazendo um bem para as famílias. Je fais quelque chose de bien pour les familles. Porque nascer como mulher, nascer como menina na Índia é uma maldição. Parce que naître en tant que fille en Inde, c'est une malédiction. E é onde as famílias vêm para mim ajudar elas se livrando dessas crianças. Et les familles viennent me voir pour que je puisse les délivrer de ces enfants. Ok? You don't understand. Having a girl child in India is viewed as a humiliation. She's like a curse, and the family will do anything to get rid of her. That's where I come in. Vous pouvez avoir ça. un petit peu. This is a story about India's unwanted girls. In rural villages and big cities, millions of families are turning to men like Kailash Boria to help eliminate their girl child. Aí de novo na cidade de Varanasi, onde está o rio Ganges. Voilà, de nouveau dans la ville de Varanasi, en Inde. Uma outra mulher vai continuar falando sobre o feticídio de meninas, de mulheres, maltrato. Donc une femme qui parle aussi sur les assassinats de ces enfants nés en tant que filles, Da violência que existe com a mulher. de toutes les violences qui sont faites auprès des femmes. E vocês vão entender isso também durante a minha pregação, porque eu estou mostrando tudo isso. Et vous allez comprendre pourquoi pendant mon message, je suis en train de vous montrer ces choses-là. Vários anos atrás eu mudei para a Índia com a minha família. Il y a quelques années auparavant, j'ai emménagé en Inde avec ma famille. E ali minha esposa começou um trabalho justamente para alcançar as meninas. Et ma femme a commencé un travail justement pour atteindre toutes ces filles. Justamente nessa cidade no qual está mostrando atrás. Justement dans cette ville. Por exemplo, essa menina foi resgatada quando tinha 2 anos. Cette fille a été récupérée quand elle avait 2 ans. O pai dela tentou matar ela jogando ela do trem. Son père a tenté de la tuer en la jetant du train. E minha esposa encontrou ela na estação de trem dessa maneira. Et ma femme l'a trouvée dans la station du train à ce moment-là. E hoje ela tem 18 anos, esse vídeo é um Et pouquinho... aujourd'hui, elle a 18 ans. E aí vai aparecer a Puspa agora. Et donc c'était... Essa é a Puspa hoje. Voilà, c'est elle aujourd'hui. Tá bom, obrigado. Merci. Esse é um pouquinho do que nós estamos fazendo nas nações. C'est une petite part des choses que nous opérons, que nous réalisons dans les Então nations. eu conto muito com as suas orações. Et je compte vraiment avec sur vos prières. O trabalho ali não é fácil. Le travail là-bas n'est vraiment pas facile. Ali atrás também eu tenho alguns produtos que eu trago da Índia. Au fond, il y a aussi des produits que j'ai ramenés de l'Inde. E quando você compra isso, você está ajudando nessa obra. Et chaque produit que vous allez acheter, ce sera une aide pour les œuvres que l'on réalise là-bas. Esses scarfs que são muito feios. Alors, ces écharpes. São bem feios, mas as mulheres compram só para me ajudar. Okay. Il dit que ces écharpes sont pas très jolies, mais que les femmes les achètent juste pour m'aider. Então vocês podem passar ali e comprar. Vous pouvez passer et puis en acheter quelques-unes et ça soutient notre œuvre. Obrigado. E eu também tenho ali somente, creio que, alguns livros em inglês. Et j'ai aussi avec moi, j'écris quelques livres.
Escrevi 3 livros, esse é um dos últimos dele. J'en ai écrit 3 et ça c'est le dernier. O Poder da Igreja. C'est le qui s'appelle Le pouvoir de l'Église. Eu tinha mais, mas como eu acabo de chegar de uma viagem, eu vi que compraram praticamente tudo. Ah ouais, j'en avais plus, mais comme je viens juste de revenir d'un voyage, bah, ils ont presque tous été vendus. Mas como eu falei, quando vocês compram isso, vocês estão ajudando Mais comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous l'achetez, eh bien vous aidez notre a œuvre obra ali na Índia. en Inde. Ok, vamos orar, queridos. Nous allons prier. Bien Pai, aimé. obrigado uma vez mais Père, merci encore por esse tempo, Senhor, na tua presença. pour ce temps dans ta présence. Senhor, nesse dia, Seigneur, dans ce jour, algo sobrenatural aconteceu alguns anos atrás. là où le surnaturel s'est produit Que foi- quelques années Que, auparavant, que foi justamente, Senhor amado, a vinda do Espírito Santo sobre a tua igreja. qui a été justement la venue de ton Saint-Esprit sur ton Église. E eu oro, Senhor, que nesse dia, Je prie que dans ce jour, realmente o Senhor venha de uma maneira que tu sobrenatural. puisses venir d'une façon surnaturelle, Que o Senhor venha ministrar os nossos que tu corações. puisses venir agir dans nos cœurs, Não somente o nosso intelecto, pas seulement dans nos intelligences, mas que o Senhor venha tocar, Senhor amado, a cada vida no mais profundo do seu ser. mais que tu puisses venir toucher dans chaque vie au plus profond. Fala conosco nesse dia, Viens parler aujourd'hui avec no nous, nome de au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 1, Alors, ouvrez vos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1, versículo 6. verset 6. Ecclésiaste 1, verset 6. Alguns anos atrás, Il y a quelques années, ao ler essa passagem, esse versículo ficou no meu coração. quand j'ai lu ce passage, il est resté dans mon cœur. E eu comecei a meditar e a falar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo Et j'ai sobre isso? commencé à méditer et à demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire avec ça? Na verdade, eu escrevi um capítulo completo sobre isso. Capítulo 3 desse livro está falando sobre essa passagem. En réalité, j'ai écrit tout un chapitre dans ce livre sur ce verset. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Et je voudrais juste parler un petit peu là-dessus. Eclesiastes 1:6 diz: Dans Ecclésiaste 1, verset 6, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. E você me pode perguntar, mas o que Deus quer falar com isso? Et vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que Dieu veut dire avec ça? Muitas vezes lemos a Bíblia e falamos assim, mas isso não tem sentido. Mais beaucoup de fois, nous lisons la Bible et on a l'impression qu'il n'y a pas Mas eu de quero te sens. dizer algo, todo versículo tem algo que Deus quer falar conosco. Mais je voudrais vous dire que chaque verset, Dieu veut nous dire quelque chose. E eu comecei a meditar, Senhor, vento sopra onde quer. Ouais, et j'ai commencé à réfléchir et à méditer, mais le Seigneur, le vent, il souffle, Va- il souffle où il veut. Vai para o sul, vai para o Il norte, va vers le sud, il va vers le dá nord, voltas, il fait le tour, vento. et le vent. E eu fui buscar essa palavra no original. Et je suis allée chercher ce texte à l'origine originale. E a palavra no original é ruah, Et le mot de vent, l'original, c'est ruach, que significa vento, explosão, sopro de vida. qui signifie le vent, l'explosion, le souffle de vie. E eu comecei a querer entender um pouco mais sobre o vento. Et j'ai commencé à vouloir comprendre un peu plus de choses sur le vent. Da onde eu venho, São Paulo, Brasil, De là où je viens, à São Paulo, au Brésil, tem muita chuva. il y a beaucoup de pluie. Mas vento, o que eu poderia falar do vento? Não conheço muito. Mais le vent, moi, je connais pas bien. Mas quando eu me mudo para Houston, Mais quand je viens, je déménage à Houston, ali no Texas é rota de furacão. au Texas, eh bien, on est sur vraiment le chemin des ouragans. Ali sim eu pude compreender um pouco mais sobre o vento. Et là, je comprends un peu mieux les choses qui parlent du vent. Logo quando eu cheguei ali, foi anunciado que um furacão muito forte estava vindo. Quand je suis arrivée là-bas, quasiment immédiatement, on a été averti qu'un ouragan arrivait. E de repente começa a falar, o furacão agora é categoria 3, Et on nous a dit, bah, maintenant, l'ouragan, il est passé en catégorie 3, categoria 4. catégorie 4. E eu, o que é isso, meu Deus? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça, Seigneur? E eu comecei a entender que a categoria é a velocidade que vem o vento. Et j'ai commencé à comprendre que la catégorie que représentait la vitesse de tournoiement du vent. Quando esse furacão tocou na terra, tocou ali em Texas, Quand cet ouragan est venu s'abattre sur le Texas, ele estava com categoria 3, mais ou menos. il était à peu près sur la catégorie, le niveau 4, Eu 3, pardon. estou falando que o vento estava numa velocidade de aproximadamente 200 a 240 km por hora. Et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il allait, ce vent, à peu près à 200-240 km/h. Uma pergunta: Une question pour vous. alguém consegue parar o vento? Est-ce que quelqu'un est capable d'arrêter le vent?
Alguém consegue parar o vento? Quelqu'un y arrive? Quelqu'un sait faire? Não tem como. Não tem como. Il n'y a pas moyen. Quando esse furacão chegou ali na terra, começou a destruir tudo. Quand cet ouragan est arrivé sur la terre, il a commencé à tout détruire. Não existia prédio, casa, não existia nada que podia parar esse vento. Il n'y avait aucun mur, aucune maison, rien qui pouvait l'arrêter. E quanto mais forte esse vento, menos chance você tem de parar. Et plus fort ce vent était, et moins de chances vous aviez de l'arrêter. Eu moro no norte de Houston. J'habite au nord de Houston. E o prefeito da cidade disse: os que moram no norte, por favor, fiquem nas suas casas. Et le préfet de la ville a dit, mais pour ceux qui habitent dans le nord, s'il vous plaît, restez dans vos maisons. Para que os que estão no sul possam realmente sair, evacuar. Pour que ceux qui sont dans le sud puissent vraiment évacuer. Mas, queridos, o vento foi tão violento, eu falei assim, na próxima vez eu vou embora, não fico aqui. Mais bien aimé, le vent était tellement fort que je me suis dit, la prochaine fois, je m'en vais. Je ne reste pas ici. Quando eu saí fora da casa no outro dia, quand je suis sortie de ma maison le jour árvores d'après, enormes no chão, nas casas, sobre os carros. Il y avait des arbres énormes par terre, des voitures, sur des voitures. Tout était à l'envers. Pastor, você veio aqui para me falar do vento. Et pasteur, vous êtes venu me parler du vent. Veio me ensinar sobre furacão. Vous êtes venu m'enseigner des choses sur les ouragans. Que pregação é essa? Mais c'est quoi ce message? Abra comigo em Eclesiastes capítulo 11. Ouvrez avec moi Ecclésiaste, Versículo 5. chapitre 11, verset 5. Ecclésiaste 11, verset 5. Comme tu le sais, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Assim como você não conhece o caminho do vento, Comme tu ne connais pas quel est le chemin du vent, você não pode compreender a obra de Deus, o Criador de todas as coisas. tu ne peux pas comprendre l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Enquanto você não entender como opera esse vento, como opera esse ruá, Et vous ne pouvez pas comprendre comment agit ce rouah, ce vent. você jamais vai compreender a obra de Deus na sua vida. Donc tant que vous ne comprendrez pas comment ce vent fonctionne, vous ne comprendrez pas l'œuvre de Dieu dans votre vie. Você não vai conseguir compreender como Deus se está movendo. Vous n'allez jamais comprendre comment Dieu agit, comment il se met en mouvement. O problema é que nos nossos dias existem muitos cristãos que não conseguem entender o mover de Deus. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, de nos jours, ne comprennent pas le mouvement de Dieu. Não conseguem entender essa obra de Deus. Ils ne comprennent pas l'œuvre de Dieu. Justamente porque não conseguem compreender esse ruá, não conseguem entender o Espírito. Justement parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est ce rouah, cet esprit. O homem carnal jamais vai compreender a obra de Deus. L'homme charnel ne comprendra jamais l'œuvre de Dieu. Você pode conhecer a Bíblia, Vous pouvez connaître la Bible, pode ser dos maiores estudiosos que vous existem. pouvez être le plus érudit. Se você não conhecer o ruá, se você não entender o vento, Si vous ne comprenez pas le rouah, vous ne comprenez pas você le vent, não vai conseguir compreender a obra de Deus. vous ne comprendrez pas l'œuvre de Dieu. Os fariseus Les pharisiens, eram homens que conheciam muito as Escrituras. c'était des hommes qui connaissaient très bien les Mas Écritures. quando Jesus esteve presente, Mais quand Jésus était présent, e ruá se manifestando através de Jesus, le rouah se manifestait à travers e Jésus. quando havia os milagres, Et quand il y avait quando des havia as miracles, curas, quand il y avait des guérisons, os fariseus diziam, não, o que é isso? les pharisiens disaient, mais qu'est-ce que c'est? Quem te deu essa autoridade? Qui t'a donné cette autorité? Isso é do diabo. Ça, c'est du diable. Estão comigo? Vous êtes avec moi? Quando não entendemos o caminho do vento, Quand nous ne comprenons pas le chemin du vent, não podemos compreender a obra de Deus. nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre de Dieu. Quando Deus me chamou para ir para a Índia, Quand Dieu m'a appelé à aller en Inde, há vários anos il atrás, y a un certain nombre d'années auparavant, foi em 1843. c'était en 1843. Quando Deus me chamou, Quand Dieu m'a appelé, não tinha internet, je n'avais pas eu não Internet, conhecia nada da Índia, je ne connaissais rien de não, l'Inde, não sabia inglês, je ne savais pas parler não l'anglais, sabia espanhol. je ne connaissais pas A l'espagnol. única língua que eu sabia era a língua do céu, La seule langue que je connaissais, c'était celle du ciel, português. portugais.
Não é francês, não Ce é n'était inglês. pas français, ce n'était pas l'anglais. Se você não sabe português, tem que aprender. No céu nós vamos falar português. Si vous ne connaissez pas le portugais, il faut vraiment l'apprendre parce qu'au ciel, on va parler portugais. Não tinha dinheiro, Donc je n'avais pas d'argent. recém-casado. J'étais mariée depuis peu. Era uma loucura. C'était une folie. E muitas pessoas não entendiam. Et beaucoup de personnes ne Quando o comprenaient pas. Espírito começa a mover, Mais quand le Saint-Esprit quando o commence à Espírito agir, começa a soprar, quand le Saint-Esprit commence à a souffler, pessoa carnal la personne não charnelle entende a obra de Deus. ne comprend pas l'œuvre de Dieu. E eu vou te falar algo, queridos. Et je vais te dire quelque chose, Você tem que bien-aimé. entrar neste vento. Tu peux... Você tem que entrar neste Vous vento. devez rentrer dans ce vent. Porque se você não entrar neste vento, Parce que si vous ne rentrez vai pas dans ce começar a vent, ocorrer coisas nesta il igreja, va commencer à se produire des choses dans nesses cette dias que église, estão por vir. dans ces jours qui E você vai viennent. falar assim, o que é isso que está Et vous acontecendo? allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je Você ne não comprends vai pas. entender. Vous n'allez pas comprendre. Sempre quando houve avivamento, À chaque fois qu'il y a eu un réveil, muitas pessoas não entenderam no momento. beaucoup de personnes n'ont pas compris ce qui se Porque não produisait. entende o caminho do vento. Parce qu'ils ne comprenaient pas le chemin du vent. Repito, Eclesiastes 11:5. Ecclésiaste 11, verset 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, Donc, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, também não pode compreender as obras de Deus. alors tu ne peux pas comprendre les œuvres de Dieu. Então, quando Deus me chama para a Índia, Et quand Dieu m'appelle à aller en a Inde, maioria dos meus conhecidos la plupart de ceux que je connaissais me chamaram de louco. m'ont traité de fou. Falaram que era a minha emoção. Ils ont dit que c'était mon émotion. Falaram que era algo passageiro. Ils ont dit que c'était quelque chose de Não passagère. entendiam. Ils n'ont pas compris. Mas eu sabia que era Deus que tinha falado comigo. Mais je savais que Não c'était Dieu qui m'avait parlé. não tenho tempo para explicar como foi esse chamado. Et je n'ai pas le temps de vous expliquer de quelle manière Dieu m'a appelé. Mas foi algo, eu sabia que era de Deus. Mais c'était quelque chose où j'étais sûre que c'était de Dieu. E eu comecei a falar, eu falei, sabe que Deus vai me levar para a Índia. Et j'ai commencé à le dire. Je sais que Dieu va m'envoyer en Inde. E as pessoas vinham para mim e falavam assim, mas você sabe a cultura? Et les personnes venaient me dire, mais est-ce que tu connais la culture, moi? Não. Non. Você fala inglês? Est-ce que tu parles anglais? Não. Non. Você fala os idiomas de lá? Est-ce que tu parles... Ok. Os idiomas da Índia? Ah, est-ce que tu connais les patois de l'Inde? Não. Non. Você tem dinheiro para ir para a Índia? Est-ce que vous avez de l'argent pour aller en Inde? Não. Non. E como que você fala que você vai para a Índia? Alors, comment vous pouvez dire que vous allez en Inde? A nossa estrutura mental Notre structure mentale nos bloqueia muitas vezes de ver o mover de Deus. nous empêche souvent de voir le mouvement de Dieu. Porque nós cremos que o mover de Deus tem que ser conforme o meu raciocínio. Parce que nous croyons que le mouvement de Dieu doit être conforme, aligné avec notre raisonnement. Se eu tenho a capacidade, então vai acontecer. Se eu não tenho, não tem como acontecer. Alors, si j'ai la capacité, alors ça va se produire. Si je ne l'ai pas, ça ne va pas se produire. Deixa eu te dizer algo. Laissez-moi te dire quelque chose. Deus não necessita da sua capacidade, Dieu n'a pas besoin de ta nécessité, da sua habilidade. de tes capacités. Deus é Deus. Dieu est Dieu. Deus usa quem Ele quer usar, Dieu utilise celui qu'il da veut maneira que Ele utiliser, quer usar. de la manière dont il veut utiliser. Ele faz o que Ele quer. Il fait ce qu'il veut. E é isso que nós temos que entender. Et c'est cela que nous avons besoin de comprendre. Por isso que para muitos é difícil entender o caminho do vento. C'est pour cela que pour beaucoup, il est difficile de comprendre le chemin du vent. Porque muitas vezes queremos colocar o vento dentro de uma caixa. Parce que très souvent, nous voulons mettre le vent dans Você une não tem boîte. como parar o vento. Et on veut essayer d'arrêter le vent. Não existe como colocar o vento dentro de uma Mais caixa. on ne peut pas arrêter le vent en le mettant dans une boîte. E eu continuei falando, Deus vai me levar para a Índia. Et j'ai continué à dire que Dieu allait m'envoyer en Inde. Abra sua Bíblia comigo Alors. em João capítulo 3, Ouvrez votre Bible dans Jean chapitre 3, versículo 8. verset 8. Jean 3, verset 8. João 3, versículo 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Coloca atenção. Prêtez vraiment attention à ce verset. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. O vento sopra Le vent souffle aonde quer. où il veut. Você não pode parar o Vous ne vento. pouvez pas arrêter le vent. Você o escuta, Vous écoutez, mas você não pode dizer de onde vem nem para onde vai. tu l'écoutes, mais tu ne peux pas dire ni d'où il vient ni où il va.
Assim acontece com todos os nascidos no Espírito. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Estão comigo? Are you here? Vous êtes avec moi? Quando você é nascido no Espírito, Quand tu es né de l'Esprit, não somente no intelecto, não somente o conhecer algo, mais pas seulement de façon intellectuelle ou de connaître quelque chose, mas quando você é nascido no mais Espírito, quand tu es vraiment né dans l'Esprit, o Espírito vai te levar aonde quer. le Saint-Esprit va t'emmener là où il veut. Não é aonde você quer, Pas là où tu veux, é aonde Ele quer. mais là où il veut. Você não sabe aonde vai vir o vento. Tu ne sais pas d'où il va venir le E vent. você tampouco sabe aonde que o vento vai. Et tu ne sais pas où va le vent non plus. Mas aqui diz que você o escuta. Mais là, il est dit que tu entends. Tu entends le souffle. Você pode escutar o vento. Tu peux entendre le vent. Você sabe que o vento está chegando. Tu sais que le vent arrive. E quando esse vento começa a chegar, Et quand ce vent est en train quando você d'arriver, começa a escutar esse vento, quand tu commences à écouter ce vent, esteja pronto. sois prompt. Sois Esteja prêt. pronto. Sois prêt. E fala assim: Senhor, eu quero entrar neste Et vento. dis-lui, Seigneur, je veux Eu quero entrer entrar dans ce nessa vent. jornada deste Seigneur, je vento. veux rentrer dans ce Me journée. leve aonde você quer me levar. Emmène-moi là où tu veux Faça o que o m'emmener. Senhor queira fazer da minha Fais ce vida. que tu veux faire dans ma vie. E era o que eu estava falando para Deus. Et c'est ce que je disais à Dieu. Eu escutei esse vento. J'ai entendu ce Eu vent. escutei esse som. J'ai écouté ce son. E me levou, estava querendo me levar para a Et Índia. je me suis levée et je savais que c'était pour m'emmener en Inde. Mas de novo, o homem carnal não consegue entender. Mais de nouveau, l'homme charnel ne comprend pas. E eu me lembro de muitas pessoas falando para mim assim: Et je me souviens de beaucoup de personnes qui isso é loucura, m'ont dit c'était une folie. isso vai passar. Ça va passer. Eu estava no aeroporto, J'étais à l'aéroport minha esposa, avec mon minha épouse. filha tinha um ano e meio, Ma fille avait 1 an et demi e nós já estávamos de partida para a Índia. et nous partions en Inde. Pastor veio me cumprimentar no aeroporto, veio se despedir de mim. Un pasteur est venu me voir et me dire au revoir à l'aéroport. E ele falou essas palavras Et para il m'a mim: dit ces paroles exactement. Gustavo, você sabe que eu gosto muito de você, Gustave, tu sais que je t'aime beaucoup, mas eu preciso te falar isso. mais j'ai besoin de te dire cela. Se eu não falar, eu estou indo em contra Deus. Si je ne te dis pas ça, c'est que je suis contre Dieu. Mas eu não te dou 6 meses Je ne te donne même pas 6 mois para você voltar frustrado sem ganhar nenhuma alma. pour que tu reviennes complètement frustré sans avoir gagné aucune âme. Que bom que ele gostava de mim, verdade? Et il m'aimait vraiment. Hein. Imagina se ele me odiasse. Imaginez s'il m'haïssait, ce qu'il aurait pu dire. Imagina você indo fazer algo. Imagina você indo fazer algo Imaginez que vous êtes en train de faire quelque chose sem você saber aonde você está indo, sans savoir où vous allez, sem saber a língua, sans connaître la sem langue, saber a cultura, sans connaître la e ainda as culture. pessoas que você pensa que estão ali para te apoiar Et une des personnes, et les personnes que tu penses qui sont là pour te soutenir, falam palavras como esta. parlent des paroles ainsi, comme celle-ci. A pessoa carnal jamais entende a obra de Deus. La personne charnelle jamais ne comprend l'œuvre de Dieu. Pastor Jefferson, o que você está fazendo na França? Pasteur Jefferson, qu'est-ce que tu fais en France? Loucura. C'est une folie. Vai para Portugal, é melhor. Retourne au Portugal, c'est Lá o mieux. povo fala português. Là-bas, au moins, ils parlent portugais. Pastor Alex vai assumir essa igreja. Paxson Alexis va Eu assumer à escutei l'église. falar que essa igreja já está morta. Mais qu'est-ce que tu fais? Cette église est Para déjà que você vai morte. para lá? Pourquoi tu vas là? Meu irmão, você vai trabalhar com um muçulmano? Mais toi, mon frère, tu vas travailler avec des musulmans? Vai trabalhar com os homens na rua? Tu vas travailler avec des hommes dans la Para rue? quê? Vai buscar os ricos. Mais pourquoi? Va chercher les A riches. igreja precisa de homem rico. L'église a besoin d'hommes riches. Queridos, deixa eu te falar algo. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? O vento sopra aonde quer. Le vent souffle où il veut. Se o vento quer soprar para a França, sopra para a França. Si le vent veut souffler en France, qu'il Se souffle en quer France. soprar para os homens ricos, para os empresários, sopra para os empresários. Se querem soprar sobre os empresários, vai soprar homens de negócios. Ah, ok. S'il veut souffler sur les entreprises, les hommes d'affaires, qu'il souffle sur les hommes d'affaires. Se quer soprar sobre as pessoas que são moradores de rua, sopra sobre os moradores de rua. S'il veut souffler sur des personnes qui gèrent au niveau constructeur de rue,
qu'il le fasse. Se é sobre a África, vai ser sobre a S'il África. veut souffler sur l'Afrique, qu'il souffle sur Se l'Afrique. é sobre a Índia, vai ser sobre a Si Índia. c'est sur l'Inde, qu'il souffle sur l'Inde. O vento sopra aonde Le quer. vent souffle où il veut. Vai para o sul, vai para o norte. Il va vers le sud, il va vers le nord. Ninguém pode parar o vento de Deus. Personne ne peut arrêter le vent de Dieu. Ninguém pode. Sabe que quando o vento vem, Vous savez, quand le vent vient, coisas extraordinárias começam a des choses acontecer. extraordinaires commencent à se produire. O vento me levou para a Índia. Le vent m'a emmené en Inde. Quando eu cheguei no norte da Índia, Quand je suis arrivée dans le nord eu de somente l'Inde, conhecia pastor que me recebeu ali. je connaissais seulement un pasteur qui Ele m'a reçu. é indiano, mas ele mora nos Estados Unidos. Il est indien, mais il habite aux États-Unis. Ele falou assim: nós temos uma universidade bíblica, instituto bíblico, Il m'a dit, donc, on a une université biblique e nós te recebemos ali. et on te recevra ici, on t'accueillera. Quando eu cheguei ali na Índia, Quand je suis arrivée en Inde, meu inglês era horrível. mon anglais était terrible. Para vocês entenderem, eu sabia falar o meu nome Et juste pour que vous puissiez comprendre, je savais simplement dire mon nom e da onde eu era. et dire d'où je venais. Não sabia nada inglês. Je savais absolument rien de l'anglais. Eu fui em contra toda a lógica humana. J'ai été vraiment à l'encontre de toute la logique humaine. Esses homens lá na Índia, os indianos, Ces hommes qui se trouvaient en Inde, eles não entendiam também. ils ne comprenaient pas. E eles começaram a burlar, a me zoar, a fazer chacota. Ah, ils commençaient à m'embêter. O que você está fazendo aqui? Mais qu'est-ce que vous faites ici? En me disant, qu'est-ce que vous faites ici? Você veio aqui para aprender inglês? Vous êtes venu ici pour apprendre l'anglais? Aprender inglês na Índia com aquele acento? Apprendre l'anglais en Inde avec cet accent-là? O homem natural, L'homme naturel, o homem carnal, l'homme charnel jamais entenderá o mover de Deus. ne comprendra jamais le mouvement de Dieu. Vocês querem saber o que aconteceu na Índia? Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est produit en Inde? Não? Non? Oui? Ah, ok. Vamos passar para outra parte. On va faire une autre partie. Quantos querem saber o que aconteceu na Combien Índia? veulent savoir ce qui s'est produit en Inde? Eu não tenho tempo para falar, mas eu tenho alguns livros, eu estou contando a história no livro. J'ai pas beaucoup de temps pour parler, mais j'ai un livre qui raconte justement ces histoires. Tinha em português, já levaram tudo. Si j'avais en portugais, j'aurais tout emmené. Resumindo tudo o que aconteceu, como eu falei, não tenho como explicar como foi o mover de Deus ali. Alors, je ne peux pas vous expliquer comment le mouvement de Dieu s'est passé, Deus me leva a uma cidade chamada Varanasi. mais Dieu m'a emmené dans une ville qui s'appelle Varanasi. Quando eu chego nessa cidade, Quand j'arrive dans cette ville, Deus fala no meu espírito, o vento soprou. le vent souffla en moi Eu- et il vient par son Eu esprit. escutei o som do vento. J'ai écouté le vent de l'esprit. J'ai écouté le vent. E Deus falou assim, essa é a cidade. Et Dieu m'a dit, là, c'est cette ville. Eu não sabia de nada sobre essa Mais je ne cidade. savais rien sur cette ville. Deus falou assim, vem para essa cidade. Et Dieu m'a dit, viens dans cette ville, Sem conhecer ninguém. sans connaître personne. Na verdade, eu conheci uma pessoa quando eu fui de visita na cidade, mas foi assim, Je connaissais esporádico. seulement une personne que quand j'étais venue visiter la ville, mais c'est tout. Voltei, peguei a minha esposa, minha filha Je suis retournée, j'ai pris ma femme, j'ai pris ma e mudei fille para essa cidade. et j'ai emménagé dans cette ville, Sem falar inglês, sans parler anglais, sem conhecer a cultura. sans connaître la culture, Tudo em contra a lógica humana. tout contre toute logique. Tudo que eu sabia sobre evangelismo, sobre missões ali não servia a nada. Tout ce que je savais sur les missions, sur l'évangélisation ne servait absolument à rien. País de perseguição. Un pays de persécution. Varanasi é a cidade santa do hinduísmo. Alors, Varanasi, c'est une ville d'une sainte hindoue. Creio que vocês sabem, o hindu adora 33 milhões de deuses. Juste pour que vous sachiez, les hindous adorent 37 millions de dieux. De deuses. De Dieu. 33 milhões de deuses. 33 millions de dieux. 336 33 millions. Vocês entenderam? 33 million. 33 millions de dieux. Tudo é Deus, Tout ça, c'est des dieux. menos Jesus. Sauf Jésus. Jesus é uma maldição. Jésus, pour eux, est une Agora, malédiction. como que eu vou pregar para esses homens Alors, comment j'allais pouvoir prêcher à ces hommes e falar assim, você tem que renunciar a esses 33 milhões de deuses et leur dire, vous devez renoncer à ces 33 millions de dieux para adorar somente um chamado Jesus pour Cristo? en adorer qu'un seul qui s'appelle Jésus.
Vocês estão comigo? Est-ce que vous êtes avec moi? É contra a lógica humana. C'est contre-logique. Mas é isso que acontece quando o vento sopra. Mais c'est ce qui se produit quand le Ninguém vent pode souffle. parar. Personne ne peut arrêter. E eu quero afirmar isso uma vez mais. Et je voudrais vraiment encore le O proclamer. vento está soprando sobre esta casa, sobre esta cidade. Le vent souffle sur cette maison et sur cette ville. E não vai ter como você parar esse mover de Et Deus. il n'y aura pas moyen d'arrêter ce mouvement de Dieu. Esqueça a sua lógica humana. Oublie ta mentalité humaine. Pare de querer entender como funciona a obra de Deus. Oublie ta logique. Arrête de vouloir Por comprendre que, la que ele logique está de Dieu. pulando? Por que, que ele está pulando? Por que, que a pessoa está pulando? Um exemplo. Somente eu estou dando um exemplo. A pessoa vai dizer, mas por que, que ele está pulando? Saltando, saltando. Ok. Pourquoi il saute? Por que, que ele está cantando mais alto? Pourquoi il chante fort? Por que, que ele está gritando? Pourquoi il crie? Por que, que ele está correndo? Pourquoi il court? Por que, que ele está dando risada? Pourquoi il... Muitas vezes queremos entender as coisas. Il y a beaucoup de choses, on essaie de comprendre. Deixa Deus agir da maneira que Ele quer agir. Laisse Dieu agir de la manière dont il veut le faire. « 33 milhões de deuses. 33 millions de dieux en Inde. Uma palavra que eu iria voltar para o Brasil sem ganhar nenhuma alma. Une parole où on m'a dit que j'allais retourner au Brésil sans avoir gagné une seule âme. Frustrado. Et que j'allais revenir frustrée. Vocês sabem o que aconteceu? Est-ce que vous savez ce qui s'est produit? Querem saber o que aconteceu? Vous voulez savoir ce qui s'est produit? Aujourd'hui, nós temos mais de 120 igrejas no norte da Índia. Nous avons plus de 120 églises dans le nord de l'Inde. Amen. Muitos hindus se converteram porque nós acreditamos nesse sopro, nesse som do vento. Beaucoup d'hindous se sont convertis parce que nous croyons dans ce souffle. Muitas meninas foram resgatadas da prostituição, da morte, porque nós escutamos o som do vento. Beaucoup de ces filles ont été récupérées, ont été sauvées parce que nous avons écouté le vent souffler. Quando o vento sopra, parce que quand le vent souffle, ele sopra aonde quer. Il souffle où il veut. Você escuta o som. Vous écoutez le son. Mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Mais vous ne savez pas ni où il vient, d'où il vient, ni où il va. E é momento da igreja aqui na França. Et il y a un moment où l'église de la France. É momento da igreja aqui em Lyon. C'est le moment de l'église à Lyon. Falar assim, Senhor, eu quero entrar neste vento. De dire, Seigneur, je veux rentrer dans ce vent. Já não quero mais ficar na minha lógica humana. Je ne veux plus rester dans ma logique humaine. Não quero mais entender como funcionam as coisas. Je veux plus comprendre comment les choses fonctionnent. Eu quero sim entender o mover do Espírito. Mais je veux seulement comprendre le mouvement de l'esprit. Se lembra do profeta Ezequiel? Vous vous souvenez du prophète Ézéchiel? Fala que o Espírito, Deus leva ele num lugar de mortos. Cela nous parle que le Dieu, l'Esprit, l'a envoyé dans un lieu de mort. E Deus faz essa pergunta para Ezequiel. Et Dieu lui fait cette question. O que você vê? Qu'est-ce que tu vois? Ossos. Des os. Mortos. Des morts. Cemitério. Un cimetière. E talvez é isso que muitas pessoas estão dizendo da Europa. Et c'est peut-être ce que beaucoup de personnes disent de l'Europe. Talvez isso é que muitas pessoas estão dizendo da França. Peut-être que c'est ce que disent beaucoup de personnes en France. Não, tem mover sobrenatural na América Latina. Non, et c'est vrai qu'il y a un mouvement surnaturel en Amérique latine. Ah, tem mover sobrenatural na África. Il y a un mouvement surnaturel en Afrique. Uau, lá em Congo tá forte, tá sobrenatural o mover. Dans le Congo, il y a vraiment un vent fort. Mas na França, mais en France, a igreja está morta. L'église est morte. Eu escutei já isso. J'ai déjà entendu ça. Que as pessoas dizem que a igreja na Europa está morta. J'ai entendu plusieurs personnes dire que les églises en Europe sont mortes. Talvez você pode acreditar nisso. Peut-être que vous croyez cela. Ou talvez você pode dizer não. Ou peut-être non. Eu posso ser esse profeta. Je peux être prophète. Que vai profetizar sobre esse lugar onde dizem que está morte. Et prophétiser sur ces lieux qui sont dits comme morts.
E Deus fala para o profeta. Et Dieu parle au prophète Ézéchiel. Começa a falar para esses ossos. Et il lui dit, commence à parler sur ces os. Começa a declarar vida. Commence à déclarer la vie. E fala que de repente os ossos começam a se juntar. Et en parlant, les os ont commencé à se Ele começa a escutar relier. som dos ossos se juntando. Il a commencé à entendre le bruit des os qui se mettaient ensemble. Mas escutem isso. Mais écoutez cela. Ezequiel capítulo 37. Ézéchiel, chapitre 37. Versículo 9. Verset 9. Ézéchiel 37, 9. Ezequiel 37, versículo 9. Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de Dieu, et dis à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Coloque atenção que está falando aqui. Faites très attention à ce qui est dit ici. Venha desde os quatro cantos, ou venha desde os quatro ventos, que o vento venha soprando dos quatro cantos. Esprit, viens des quatre vents, des quatre coins d'où souffle le vent. E sopra, Et souffle. sopra sobre esses mortos. Souffle sur ces morts. E declara que agora existe vida. Et déclare la vie. É o que nós temos que começar a dizer, vento do Espírito. C'est ce que nous avons besoin de commencer à dire. Viens, Saint-Esprit. Sopra sobre este lugar. Souffle dans ce lieu. Sopre sobre as nossas vidas. Souffle sur nos Sopre vies. sobre a França. Souffle sur la France. Fica de pé no seu lugar, Je vous invite à vous lever. Restez debout. por À votre favor. place, s'il vous plaît. Feche os seus olhos. Fermons nos yeux. Eu não sei se alguém pode me ajudar Je aqui ne sais com a pas s'il y a un adoração. musicien qui peut venir, une guitare. Gilbert, peut-être, tu peux venir. Juste la guitare. Juste. Feche os seus olhos por momento. Fermez vos yeux juste un instant. E com seus olhos fechados, Et avec tes yeux fermés, pense quanto tempo você não esteve querendo entender como funciona a obra de Deus. réfléchis depuis combien de temps tu n'as pas cherché à comprendre comment fonctionnait l'œuvre de Dieu. E talvez Deus quis se mover muitas vezes na sua vida Et peut-être que Dieu a bougé beaucoup de fois dans ta vie e você o limitou. et tu l'as limité. Você tentou parar esse vento. Tu as essayé de le contenir, ce vent, de l'arrêter. Você tentou colocar dentro de uma caixa, Tu as essayé de mettre ce vent dans une boîte. porque ia contra a sua lógica humana. Parce que ça va à l'encontre de ta logique humaine. Quando Jesus dá a missão aos discípulos, Quand Jésus envoie les disciples en mission, era algo impossível. c'était quelque chose d'impossible. Como 12 homens Comment 12 hommes que não tinham uma boa educação, qui n'avaient pas une bonne éducation, não tinham uma boa formação, qui n'avaient pas été bien formés, não vinha de uma família rica, qui ne venaient pas d'une famille riche, como eles poderiam transformar o mundo? comment est-ce que eux allaient pouvoir transformer le monde? Como eles poderiam pregar em todo mundo? Comment ils allaient pouvoir prêcher dans le monde entier? Talvez você pensa, não, pregar é para o pastor. Peut-être que tu crois que prêcher, c'est pour le pasteur. O pastor que é o que vai pregar e vai trazer as pessoas para a igreja. Que c'est le pasteur qui va prêcher et qui va amener les personnes à l'église. Mas Jesus deu essa comissão para todos os discípulos. Mais Dieu, il a donné cette mission à tous les disciples. A todos aqueles que dizem que são cristãos, À tous ceux qui se disent chrétiens, para ir e pregar o evangelho em todas as nações. pour aller prêcher l'évangile à toutes les nations. Talvez você diga, mas como eu vou fazer isto? Et peut-être que tu te dis, mais comment je vais faire ça? Eu não sei como fazer. Je ne sais pas comment faire. Os discípulos não sabiam como fazer. Les disciples ne savaient pas comment faire. Mas justamente nesse dia, Mais justement, ce o jour-là, dia que nós estamos celebrando o dia de ce Pentecostes, jour de la Pentecôte, esta festa judia, c'est le jour de judaïque, fête judaïque, ali estão os discípulos orando. là, les disciples se tenaient en prière. E diz assim, Atos capítulo 2, Et versículo 2, Et il disait cela dans Actes chapitre 2, verset 2. que de repente,
que tout à coup veio do céu est venu du ciel barulho un bruit que parecia de vento soprando muito qui forte. ressemble à un vent impétueux. E esse barulho encheu toda a casa. Et ce bruit a rempli toute la maison où ils étaient assis. Eles começaram a escutar som. Ils ont commencé à entendre le bruit. Eles começaram a escutar barulho. Ils ont commencé à entendre le son. E era barulho de vento muito Et forte. c'était le bruit d'un vent impétueux, très Era fort. vento violento que vinha do céu. C'était un vent violent qui venait du E ciel. fala que esse barulho, esse vento encheu toda a casa. Et voilà que ce bruit a rempli toute la maison. E quando encheu a casa, Et quand il a rempli la maison, esses homens foram transformados. ces hommes ont été transformés. E esses homens que pensavam que não tinham Et capacidade, ces hommes qui ne croyaient pas avoir la capacité, se levanta agora e começa a falar do ils evangelho. se sont levés alors et commencé à proclamer E l'évangile. vemos agora as pessoas sendo transformadas. Et elles ont commencé à être transformées. O único que pode transformar o coração Le seul qui peut transformer les é o cœurs, Espírito. c'est le É o Saint-Esprit. sopro do Espírito. C'est le souffle de l'Esprit. Começa a desejar neste momento Commence à désirer dans que ce o moment. Espírito começa a soprar sobre a sua vida agora. Commence à demander que l'Esprit souffle sur toi. A palavra de Deus nos diz La parole de Dieu nous que dit todo aquele que é nascido do Espírito que tout celui qui est né de l'Esprit, são aqueles que entram na jornada deste vento. ce sont ceux qui rentrent à l'intérieur de ce vent. Começa a pedir, Senhor, eu quero entrar nessa jornada. Demande au Seigneur de te faire rentrer dans ce Começa a vent. orar como você nunca orou antes. Commence à prier comme tu n'as jamais E começa a prié. dizer, Senhor, eu quero este vento. Commande à lui demander, je veux Eu ce quero o vent, Seigneur. Espírito de Deus Je veux l'Esprit de Dieu sobre a minha vida, sur ma vie, como jamais experimentei, comme jamais je ne l'ai como expérimenté, jamais vivi. comme jamais je l'ai vécu. Já não quero estar na minha Je ne lógica. veux plus rester dans ma logique personnelle. Comece a anelar. Je veux commencer à souffle.